Quando entra a primeira pancada, eu sinto no peito como vai ser a cadência do baque. Eu consigo sentir o ar vibrar. Ser batuqueira dessa nação me move e antes mesmo de me mover já me fazia sentir fazer parte de algo. Eu me sinto parte de algo muito maior quando vejo que os outros batuqueiros também estão empenhados e a gente está conectado, todos nós e nossos bombos e a energia ancestral da música que a gente toca. Meu nome é Welderson, mais conhecido como Bebezão, e eu sou batuqueiro no Maracatu, Leão Coroado. Eu ficava só de casa escutando. Aí, um dia, meu padrinho pegou e me levou pra ir olhar. Aí foi o primeiro contato que eu tive. Eu me senti bem, gostei demais. Primeira vez que eu escutei o Leão, eu creio que eu tinha entre uns 6 até 9 anos, que eu peguei o tambor do meu irmão mais velho e fui até a frente da casa do mestre, que na época o ensaio era lá. E eu fui muito empolgado, né? Que escutava sempre. E quando eu cheguei lá, simplesmente Eric me mandou pra casa de volta. E eu fiquei lá no terraço tocando. Tava errado, né? Mas eu tava tocando. E por ser uma pessoa trans, eu já era do cortejo, né? Aí eu sabia a hora de entrar, sabia a hora que tinha que parar o repique, que era só marcação. E a primeira vez que eu entrei no Leão mesmo, tocando, eu lembro que Carmen abordou ele assim, tá ligado? Ele tava subindo pra frente do salão. Aí falei, ó, a Agatha tem um tambor e tá a fim de tocar. Aí ele fez, sabe tocar? Sabe. Então, pode mandar. Sabe tocar? Pode mandar descer. E eu lembro que, tipo, eu fiquei muito nervoso na época. Por ser ele, né, ainda. E eu sabia quanto ele era rígido em muitas questões. E de primeiro eu errei, de segundo eu errei, por nervosismo. Mas depois tudo fluiu. Meu nome é Walter Nunes, sou batuqueiro do Leão Coroado. E quando precisa, eu sou minha utilidade. Meu avô era, além de filho de santo do pai do mestre Afonso, era amigo, né? Íntimo do mestre Afonso, saíam junto e tal. Aí teve um ensaio na frente do terreiro. Isso eu tinha 5 anos, eu acho. E ele me levou. Conversou com o mestre, aí começou o ensaio, eu fiquei entusiasmado, né? Dos tambores. Aí, pronto. Depois desse dia, toda terça e quinta, à tarde, tinha ensaio. Depois mudaram para o sábado, pela manhã. Ele ficou me levando. Aí eu já, 7, 8 anos, já passei sozinho. E até hoje, creio eu. A lição mais importante, seriedade. Tem que ter seriedade para tudo. Tento para tudo, mas a seriedade ela tem que estar acima de tudo isso, porque senão você extrapola. Aí bagunça, né? As coisas. Responsabilidade, porque a gente vivia muito com ele, né? E ele passava isso pra gente. De prometer ter palavra das coisas que a gente falava, né? Pra cumprir o que a gente dizia. Disciplina. Saber me portar nos lugares e entender que a gente tem responsabilidades. Eu lembro vindo para a oficina, né? Teve a oficina de tambor, oficina de caixa na época. Foi em 2022. E eu lembro da primeira vez assim que eu toquei, mas antes, né, teve a parte dos ensaios. E eu lembro que eu achei até um pouco acelerado, mas assim, no ensaio baque. Mas eu lembro, assim, né, dessa primeira pancada.
eu me senti... É como se eu começasse a me sentir pertencente a algo, né? Porque no momento que a gente está na oficina, a gente está conhecendo ainda, né? Ouvindo, entendendo todo aquele processo. E quando a gente chega no ensaio, que vê as outras pessoas tocando também, né? Pessoas mais antigas, pessoas mais novas, é como se dissesse, não, agora eu tenho que ir. Então, é como se fosse esse processo mesmo de tentar começar a pertencer a algo. É muita história, porque de pequeno, crescer escutando o mestre, né? Zelar tanto pela sonoridade do baque, não deixando a gente brincar, nem fazer nada que né, do baque. Tipo, variações, excessos de variações, durante a tocada, brincar. Aí, isso eu acho que preserva muito a essência, né? Do brinquedo, que é tão importante, né? Se eu sinto que as coisas mudaram? Não exatamente. A questão do baque não mudou. Na verdade, tem uma mudança porque era uma tentativa do mestre de fazer esse baque ser um pouco mais cadenciado. Mas eu acho que é a única mudança que tem. Era a tentativa dele, só que ele não conseguiu fazer, né? E acho que a gente está conseguindo hoje. Eu não conhecia tanto o Leão Coroado a partir do momento que eu cheguei aqui. Eu moro num bairro vizinho, né? E eu já tinha visto a sede do Leão perambulando pelos bairros, né? E eu tinha muita vontade de conhecer e aprender outros instrumentos. E como eu sabia que o Leão era perto da minha casa e era uma possibilidade maior de eu vir para cá, porque na época eu não estava trabalhando, então para mim assim, tirar dinheiro de gastar passagem, pagar para entrar em algum grupo, apesar que eu também não sabia se aqui ia cobrar alguma coisa. Mas assim, aqui a possibilidade de ser mais perto para mim facilitou a minha entrada. E aí, a partir do momento que eu vim para cá, eu comecei a pesquisar mais sobre o Leão, porque eu já tinha visto alguns vídeos e eu já tinha escutado um pouco sobre a história de Mestre Afonso. Mas, assim, eu percebi que houve uma ruptura, né? Houve um processo de mudança a partir do momento que você pegou esse apito e se posicionou, né, e tomou essa frente. Mas assim, eu senti também a partir da perspectiva pedagógica, assim, do ensinamento do Bach, porque ele tinha uma forma de fazer, você tem claro que tem uma influência, mas você, mesmo eu não vivenciando o que ele ensinou, a partir do que eu escuto das outras pessoas, ele tinha uma forma de fazer e você tem uma outra forma de fazer, né? Então eu já peguei esse barco com você, né? Essa representatividade feminina, né? Que a gente também vê em outros maracatus, mas assim, eu também nunca tinha vivenciado, né? Eu participei de outros grupos culturais, mas não com a mulher realmente assim à frente, sabe? Um grupo de mulheres. E aí eu acho que pesa bastante isso. Pelo menos para o meu visual inicial com relação à história do Leão e tudo mais. Depois que eu comecei a entender um pouco mais dessa história, pesou, assim, foi uma representatividade maior. Porque a gente também está vivendo em outros tempos. E não quer dizer que as mulheres não eram importantes, né? E que não tinham o seu papel de liderança ou que estavam à frente, mas que não tinham essa visibilidade. O que eu mais gosto... Caraca, me pegasse valendo agora. Essa vibe de família que abraça todo mundo. Só um minutinho.
e as oportunidades. Primeira vez que eu viajei, eu lembro até hoje, que eu ia fazer o Enem. Aí Karen falou comigo, amigo, tem uma apresentação lá em São Paulo, assim, assado. Eu topei na hora. E depois, eu acho que faltava uma semana, não lembro quanto tempo faltava, que eu disse, amiga, eu acho que eu não vou poder ir não, porque vou fazer o Enem. Aí tu perguntou se eu tinha feito a isenção ou tinha pago, né? E por ter pago, tu disse que não tinha problema nenhum. E eu fiquei muito mais feliz ainda. Tipo, primeira oportunidade que eu tive, e eu lembro que, tipo, Carmen até falou, que Eric também já viajou pra fora do país. E também foi a primeira oportunidade dele. Eu fiz, bicho, é abraçar. É seguir o que tem que seguir e abraçar. E eu lembro que, tipo, eu fiquei muito nervoso no dia. Eu não sabia se estava fazendo tudo certo, não estava. Só sei que eu fui de alma ali, né? Eu fui-me embora. E é isso. Fazer tudo. Ser palio, ser porte-estandarte, ser rei, ser príncipe, ser rei amar. Ser batuqueiro em si, estar com os amigos. Tem muita coisa, assim, para se divertir, né? É muito massa. E eu já fiz de tudo. Da coisa de estar fazendo parte de um grupo, estar com meus amigos que eu gosto, me faz bem. Coisa mais difícil de ser batuqueiro no Leão Coroado, além da questão motora, né, que tem pessoas que têm e outras não, tem a questão do swing, né, por ser um baque tão cadenciado e muito, vamos dizer assim, muito regrado, né, nas pancadas. Isso aí eu acho que vira uma pedra no sapato de muita gente. Quem chega para tocar Leão Coroado achando que é simplesmente soltar o braço, sinto lhe informar que não funciona assim não. A coisa mais difícil, acho que é ter o respeito da galera de fora que não sabe. Não sabe o que é que tá falando sobre. Sabe o que é que a gente faz pra estar ali. E critica, como se fosse errado, como se só o que eles acham é o certo e não o que a gente tá fazendo. Mas assim, o que eu acho legal é que aqui se leva a sério as coisas, sabe? Mesmo que tenha esse grupo familiar, não confunde, né, o certo com o errado, a responsabilidade, né? Eu vejo que aqui o pessoal é muito responsável com o brinquedo, com a história do leão. Eu acho que a minha responsabilidade como batuqueiro do Leão é, a princípio, tentar manter a tradição, fazer a minha função bem feita e servir de espelho para a galera que chega, os novatos, enfim. O Léo fez muita diferença, tipo, na educação, em tudo, jeito, na vida toda, né? E todos os meus amigos, na época que eu entrei, que eu tocava, da minha faixa etária, mais velho, menor, todo mundo tocava. E isso para a comunidade era bom, né? Que ninguém tava na rua, tava todo mundo lá tocando. O Leão Curado foi a primeira galera que realmente me respeitou, que me ajudou nessa. Então, tipo, me abraçou de. Não foi só com os braços, foi com a perna, foi com o corpo todo. O grande problema é que os moradores não entendem o peso do Leão Coroado, né? O peso histórico e cultural do Leão Coroado, né? O centro de cultura, né, que sempre foi o terreiro, vê aquele monte de alfaia na parede do salão, um monte de criança, jovens, tudo ali dentro. Era, para mim, eu acho que é a maior imagem e marca até hoje, né? Eu tenho a camisa do Ponto de Cultura, pequenininha, mas eu tenho. E as mães, com o passar do tempo, as mães foi privando os meninos de conhecer cultura, conhecer música. Simples fato do maracatu ser ligado ao terreiro.
a mãe afastar o pai, não compreender que o terreiro também é cultura. E aí foi muito das pessoas que começaram comigo hoje não tocam mais Leão Coroado simplesmente porque o pai e a mãe disseram que não é legal, é melhor você tocar na bateria da igreja, onde a música tá lá e tá dentro do terreiro. E por isso muitos colegas, mesmo tu ainda toca, pô. Por que tu não continuou? Não, minha mãe e meu pai não deixou mais não e tal. Isso aí entristece um pouco, né? Mas o Leão Coroado é mais que isso. O fato do Leão ter tentado manter essa organização de tradição muito forte, eu espero que se mantenha. Mas não só isso, de ser um grupo que tem uma representatividade preta, né? E agora também muito mais feminina, né? Periférica e popular mesmo, sabe? Eu acho que tem muitos brinquedos ou outros exemplos da cultura popular que o povo que não é preto se apropriou disso e acabou descaracterizando algumas questões, né? Então, eu espero estar presente no Leão nesse futuro, que seja esse futuro ainda preto, religioso, tradicional, respeitando também as outras culturas e se mantendo dessa forma, né? Com essa representatividade feminina, negra, popular, periférica e religiosa. Por que esse Leão Coroado? É uma boa pergunta. Mas a resposta eu acho que não seria a altura, tá ligado? Responde. Porque é tão natural, tipo... por que ser Leão Coroado? A princípio, por ser da minha comunidade, mas depois que você se faz dentro desse grupo, você entende que você pertencia a esse grupo antes mesmo de ter entrado.